Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o meu testemunho, que o Senhor me direcionou a contar nesse dia de hoje, sobre o dia que o Espírito Santo falou pra mim que o problema não é dinheiro. Eu estava passando por uma crise financeira muito grande na minha casa, com o meu esposo, e estava vivendo um período de muita escassez, muita falta. E eu não estava entendendo, e eu estava buscando resposta no Senhor, estava buscando, Deus, o que está acontecendo, o que mais que eu faço, porque eu estou trabalhando, eu estou empreendendo, eu estou sobrecarregado, estou cuidando de casa, de menino, de trabalho, o que é que mais eu faço? O que é que eu preciso fazer para mudar essa situação? Porque parece que quanto mais eu estava trabalhando, mais endividada estava ficando, mais as coisas estavam ficando apertadas e eu não estava sabendo como fazer. Eu precisava ali de um milagre, de uma resposta, de uma direção do Senhor, e Ele me deu. E como que foi esse dia em específico que o Espírito Santo falou comigo? Eu estava dentro de casa com meu esposo. Eu lembro que era mais ou menos assim um final de domingo ou um feriado, eu não lembro muito bem o dia assim da semana. Mas eu lembro que o meu esposo estava dentro de casa, não estava trabalhando nesse dia, ele estava mexendo no computador e a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre as finanças. E ali a gente estava meio que brigando, discutindo por causa disso, porque essa é uma realidade na vida de muitos casais, de muito casamento, onde as brigas são recorrentes por causa do dinheiro. Aliás, por causa da falta do dinheiro, né? Do dinheiro em si. As pessoas, os casais brigam muito por causa disso. É considerada aí uma das pautas de mais briga dentro do casamento. A questão do dinheiro. Mas enfim, nesse dia a gente estava brigando e discutindo dentro de casa por causa disso, por causa de dinheiro. E o Espírito Santo me falou, eu estava indo sair do quarto, eu fui da sala para minha cozinha. E o Espírito Santo falou para mim, dentro de mim, bem claramente, o problema não é dinheiro. E eu me dei um susto assim na hora, e eu falei assim, o quê? E aí de novo dentro de mim assim, bem forte, claramente assim para mim, o problema não é dinheiro. E ali eu fiquei meditando naquilo, matutando naquilo que eu tinha escutado, aquilo me impactou muito. E eu lembro que naquela mesma hora eu voltei pro quarto e eu voltei e olhei assim pro meu marido e eu falei, olha amor, sabe que o problema não é dinheiro? O problema não é dinheiro não. Aí, como que o problema não é dinheiro, não sei o que, não sei o que. E ali eu lembrei que eu tinha uma conta pra pagar. Do nada, ali no meio da conversa, lembrei que eu tinha uma conta pra pagar e pedi pra ele o celular pra eu pagar a conta, porque eu precisava olhar alguma coisa na conta do banco. E eu tinha acesso às contas e tudo mais, assim, ou pelo menos eu achava que eu tinha, só que quando eu pedi pra ele, ele não deixou eu ver. Aí eu falei, uai, por que você não quer deixar eu ver? Por que eu tenho que deixar pra depois? O que é que tá acontecendo? O que é que você não tá me contando? E ali ele foi me confessar e me dizer sobre os problemas relacionados a jogo, a vício em jogo, vício em apostas de bet, dessas famosas bets aí de jogo que os influenciadores postam, que é bem comum, né? Tá bem comum aí nas redes sociais, até anúncio disso tem aí de monte aparecendo na internet, mas eram essas bets de jogo de futebol. E meu marido sempre gostou muito de futebol e tudo mais, e eu lembro que eu sabia que ele estava fazendo isso, fazendo essas apostas e tudo mais, só que eu fiz vista grossa. Eu não agi com sabedoria e nem ele, né? Tava agindo com sabedoria. E eu fiz vista grossa e falei, ele é um cara inteligente, ele é um rapaz sábio, ele vai saber o que fazer, ele deve saber o que ele tá fazendo. E ali eu deixei pra lá. Eu nem questionava. E teve um dia também, e teve um momento também, no decorrer daquele ano, acho que no início daquele ano, de 2023, que a gente estava passando por uma situação que eu estava orando por uma provisão financeira. E olha só como é as coisas. E nesse mês que eu estava orando e buscando a Deus uma provisão financeira, porque eu não sabia como ia fechar aquele mês, ele jogou, acho que 10 ou 20 reais e ganhou R$ 1.000.
Gente, eu achei uma bênção. E falei, nossa, que bênção! O Senhor respondeu e glória a Deus. Olha só, não é uma bênção essa bet desse jogo, essa aposta? Meu Deus! Só que mal sabia eu como é que estava a situação. E ali foi quando, no final do ano, o Espírito Santo foi me alertar, abrir os meus olhos mesmo, porque eu estava cega para isso. E porque, mesmo sabendo, eu não confrontei. Mas ali naquele dia, naquele momento que o Espírito Santo me direcionou, eu fui confrontar. Não confrontar para brigar, para jogar na cara dele, para chamar ele de responsável, não. Mas para trazer o despertamento, porque naquele momento o Espírito Santo me despertou. Naquele momento o Espírito Santo falou, filho, ó, o problema não é dinheiro, acorda porque o problema é muito maior. E aí eu fui vendo ali, e ali a gente brigou, ali ele me confessou, mas ele estava muito envergonhado de me contar, de eu saber, na verdade, de me contar não, porque ele me contou, mas de eu saber a realidade, de eu saber, de eu ver os extratos das contas bancárias. E era o que eu exigi dele naquele momento. O Senhor me deu uma sabedoria, porque eu sei que foi Deus que me deu essa sabedoria de pedir. Eu falei, olha, eu só continuo o casamento daqui pra frente, que foi tema de divórcio, inclusive foi questão de divórcio assim, eu falei, ó, só continuo daqui pra frente se você me mostrar as contas com transparência. Eu quero ver tudo, você vai me mostrar tudo. E ali ele ficou muito envergonhado e saiu de casa. Ele saiu de casa, acho que ficou fora de casa uns 3 ou 4 dias, ali a gente tava se encaminhando para o divórcio, pelo menos nas conversas, mas assim, ao mesmo tempo que eu dei aquele basta, eu sei que foi o Espírito Santo que me direcionou, porque nem eu mesma, quando eu vi, ele já estava saindo de casa, arrumou as coisas, saiu, foi tão rápido assim que eu falei, meu Deus, como assim meu marido tá saindo de casa por causa de uma conversa de dinheiro? Como assim a gente vai se separar agora por causa disso? E ali, mas eu sei que foi um tratar de Deus, foi permissão de Deus que isso acontecesse dentro da minha casa, para que o Senhor resolvesse de uma vez por todas aquilo que estava acontecendo. E assim o Senhor fez, o Senhor começou a trabalhar e a trazer luz para as trevas que estavam dentro da minha casa. E aqui eu quero dizer para você que eu tô contando esse testemunho não é para envergonhar o meu marido, não é para envergonhar o evangelho do Senhor, muito pelo contrário, é para trazer luz, porque Deus, ele trouxe luz para as minhas trevas, ele trouxe luz para dentro da minha casa, e eu quero que esse testemunho, assim como o Senhor me direcionou a contar ele aqui, e eu tava até assim bem receosa de contar, mas o Espírito Santo me encorajou a contar esse testemunho aqui hoje para edificar você, edificar a sua casa, porque Deus transforma toda e qualquer maldição em bênção, mas basta a gente querer, basta a gente buscar refúgio no Senhor. E o Senhor me deu uma direção, uma palavra aqui em 1 Samuel, pegue aí a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 22, onde diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam endividados, em dificuldades, e os descontentes e amargurados. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, Davi estava passando um momento ali muito difícil, um momento de fundo do poço mesmo. Um momento que ele estava fugindo, ele teve que se fingir de doido para fugir de Saul, para fugir dos inimigos. E ele foi se refugiar dentro dessa caverna de Adulão. E ali dentro daquela caverna, ele se encontrou com mais outros improváveis, endividados, frustrados, pessoas que estavam no fundo do poço, no vale de ossos secos, mas que se refugiaram junto com Davi, se refugiaram ali naquela caverna. Então, esse momento aqui da caverna de Adulão, onde Davi se refugiou junto com os endividados, os frustrados, aqueles que estavam no fundo do poço, aqueles que a gente olha assim, nossa, são improváveis, foram os que lá na frente se tornaram os conhecidos como valentes de Davi, os 30 valentes de Davi, 37 valentes de Davi. Então, aquela caverna não foi o final da história, não foi o fundo do poço que parou eles ali, não foi um momento de que eles ficaram estagnados, mas foi um momento de um novo recomeço, onde eles buscaram refúgio, eles buscaram apoio uns nos outros. E foi isso que aconteceu aqui dentro da minha casa também. E o que eu quero te mostrar e te ensinar, assim como Deus me ensinou,
que quando Deus mostra um problema pra gente dentro da nossa casa ou com alguém ao nosso redor, não é pra gente pegar e tacar pedra e julgar e brigar e separar, não, mas é pra gente trazer luz nas trevas, colocar luz nas trevas e buscar refúgio no Senhor. Porque só o Senhor liberta, só o Senhor coloca tudo que está fora do lugar, no lugar. Porque muitas vezes a gente, na nossa humanidade limitada, a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço. E não é assim que funciona. Deus quer que a gente aprenda a ser dependentes do Senhor. E buscar, principalmente, reestruturar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Eu estava buscando ao Senhor, estava me refugiando no Senhor, mas mesmo assim, olha o que aconteceu. Mas tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito e é para o nosso bem. É como diz a palavra: tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque a partir daquele momento ali que o Senhor nos levou para essa caverna de Adulão, que o Senhor nos levou ali para um momento de refúgio com Ele, foi para o Senhor nos alinhar novamente, alinhar o nosso coração com o Senhor. Como aquela mulher lá da dracma perdida, perdeu algo de valor e a gente estava com a dracma perdida dentro de casa, o valor do reino de Deus perdido. E ali o Senhor usou justamente essa fase ali da caverna de Adulão para nos preparar para algo maior que o Senhor tinha para nossa vida. Ali o Senhor começou a trabalhar no coração do meu marido, que ainda não era convertido. Ali o Senhor começou a trabalhar na minha casa para eu ir na igreja. Com toda a minha família, eu orava muito por isso, para eu e a minha casa, repetia isso, profetizava isso, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como diz lá em Josué 24. E Deus trabalhou a partir disso, a partir desse momento de caverna de Adulão. Então, tudo é uma oportunidade que Deus usa para transformar maldição em bênção. E para tudo ocorrer para o nosso bem. E aí o Espírito Santo foi nos direcionando a como resolver o problema, que estava gigante, mas resolver uma coisa de cada vez, sendo guiados pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu chorava, eu clamava, eu pedia socorro para Deus, eu pedia para o Senhor prover na minha vida e Ele proveu, só que foi uma coisa de cada vez. Eu fui aprendendo a ser dependente do Senhor em toda situação, porque mesmo nessa situação tão difícil de escassez, o Senhor ainda mandou eu sair do meu trabalho. Então ficou só a renda do meu marido para a gente resolver um mundaréu de dívida. Mas o Senhor mostrou que quando a gente confia e obedece no Senhor, Ele faz os milagres. Só que o nosso coração precisa estar alinhado com Deus. A gente precisa deixar o medo de lado e deixar as coisas ilícitas de lado também. Porque todo recurso, todo o dinheiro que Deus coloca na nossa mão é dele, pertence ao Senhor. Então a gente tem que ter sabedoria até para gastar o nosso dinheiro. Jogar, apostar, ficar jogando em Mega Sena, vou fazer uma fezinha aqui, isso não é coisa de Deus. Querer enriquecer do nada, querer enriquecer de modo fácil, não é coisa de Deus, diz lá em Provérbios. E o Senhor ensina tanto isso através de Provérbios. Se a gente parar para ler Provérbios, pelo menos um capítulo por dia, a gente vai ficar mais sábio em nome de Jesus, amém? E o Senhor foi ensinando, pouco a pouco, passo a passo, uma dívida de cada vez, colocando uma coisa de cada vez no lugar. Porque a gente quer buscar atalhos, a gente quer resolver tudo logo de uma vez, a gente quer porque quer obrigar Deus a arrumar a bagunça que a gente passou um tempão fazendo, mas quer que Deus arruma desse jeito. E Deus não faz, Deus faz do jeito dele, na hora dele, do jeito que é melhor para nós, para nossa vida. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe como tratar o nosso coração. E Deus quer limpar, Deus quer curar, Deus quer tratar. Deus quer colocar o nosso coração alinhado com a palavra dele. Porque se a gente viver fora da palavra do Senhor, a gente pode sonhar do jeito que for. Mas o Senhor só vai realizar quando a gente estiver com o coração alinhado, quando a gente estiver com o coração rendido ao Senhor. Falando assim, ó Deus, eu não confio não no meu trabalho, não confio no meu emprego, não confio no meu dinheiro, eu confio no Senhor, no Deus que me sustenta, no Deus que provê. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo. Então, a gente precisa gravar a palavra dele no nosso coração.
Lá em Salmo 119 tem uma parte que diz assim: que bom que passei pelo sofrimento, que bom que passei pela escassez, porque assim aprendi os seus decretos, porque assim pude me refugiar no Senhor e aprender a sua lei e guardá-la no meu coração. E foi isso que aconteceu aqui. Eu me aprofundei mais no Senhor, busquei mais, fui ali obedecendo o passo a passo que o Espírito Santo foi me dando, e ele foi tirando as escamas que ainda tinham nos meus olhos, foi tratando com meu marido também, tratando com a minha casa, alinhando toda a minha casa para o propósito que Deus tinha na nossa vida, que Deus tem na nossa vida. E eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Se você está passando por essa situação de vício em jogo, busque ajuda, procure alguém, confesse e deixe, porque quem confessa e deixa o erro encontra misericórdia. Quem busca ajuda e se refugia em Deus. Busque ajuda e se refugie em Deus, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua história, Ele quer transformar você em valentes de Deus, os valentes de Deus, assim como Ele fez aqui com os improváveis que se refugiaram junto com Davi, transformou em valentes guerreiros no reino de Deus. Deus quer transformar, Deus quer sustentar, Deus quer prover todas as coisas. Ele mesmo tem bênçãos para nós, bênçãos de provisão, bênçãos de que a gente nem imagina. Mas a gente precisa estar com o nosso coração primeiro curado, lapidado, com o nosso coração no lugar certo, no lugar que agrada ao Senhor. Que Deus abençoe você, que a sua casa esteja firmada na rocha que é Jesus, porque Ele transforma toda maldição em bênção. Eu vivi isso, tenho vivido isso na prática e eu digo para você, Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Ainda que você tenha caído nessa armadilha também, Deus é fiel para te resgatar desse lugar. Deus é fiel para transformar a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, os sonhos que Ele colocou dentro de você. É Deus que vai realizar. Às vezes a gente fica olhando para a vida do ímpio, para a vida de outras pessoas, as pessoas conquistando coisas, conquistando bens, e a gente pergunta, Deus, quando é que vai chegar a minha bênção? Mas quando a gente se refugia no Senhor, quando a gente se deleita no Senhor, assim como diz lá em Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele vai suprir os desejos do seu coração. Ele tem prazer em abençoar, Deus é abençoador, mas Ele sabe o que faz. É no tempo dEle, na hora certa, na hora que Deus faz. Deus é perfeito. Deus faz tudo certo na hora certa. Então nós só precisamos confiar no agir do Senhor na nossa vida, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.